E se o anticristo já estiver vivendo nos dias atuais? E se ele já estiver ocupando uma posição de influência no mundo, esperando apenas o momento certo para se revelar? A maioria das pessoas, quando fala de anticristo, imagina como um vilão óbvio, quase uma caricatura do mal. Mas a Bíblia mostra que ele será um homem real, literal, carismático, sedutor e extremamente perigoso. A Bíblia nos mostra que ele não virá atacando Deus, mas se colocando no lugar de Deus. A Bíblia o chama de homem do pecado, filho da perdição, o iníquo. Todos esses títulos não são simbólicos, são jurídicos, são acusações diretas do céu sobre quem ele será. Ou seja, ele não apenas só praticará o pecado, mas ele será a personificação da rebelião do homem contra o Criador. Um líder político-religioso que surgirá não como inimigo da fé, mas como alternativa a ela. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo diz que ele se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso não é alguém fundando uma nova religião. É alguém tomando o lugar da verdadeira. Um homem que vai exigir adoração a si mesmo, que vai se posicionar como um salvador, como uma solução que o mundo e até boa parte da igreja sempre esperou. E o mais assustador é que ele será aclamado, adorado e recebido de braços abertos por muitos líderes religiosos. Até porque ele virá com aparência de paz. Daniel 9:27 fala de um pacto firmado com muitos por 7 anos. Um tratado, uma aliança diplomática que trará aparente estabilidade para o caos mundial. Mas no meio dessa semana, ele romperá esse pacto, revelando sua verdadeira natureza. Esse é o padrão bíblico. Satanás se disfarça de anjo de luz, e o anticristo será o ápice desse disfarce. A Bíblia também vai nos mostrar que ele fará grandes sinais, fará cair fogo do céu, prodígios, milagres. Em Apocalipse 13, vemos que a terra inteira se maravilha com a besta. E Paulo, em 2 Tessalonicenses, diz que ele virá com grande poder, com muitos sinais e prodígios de mentiras. E aqui está o perigo, porque a igreja que não ama a verdade será facilmente enganada por esse poder. Entende o porquê é necessário a igreja se firmar na verdade, pedir discernimento de espíritos a Deus? Quando nós olhamos para o âmbito da igreja mundial, quando eu falo igreja, eu não falo o templo, mas a igreja que se diz ser de Cristo, nós vemos que o espírito do anticristo, não o anticristo, mas o espírito do anticristo, já está atuando em nosso meio. E muitos, por não pedirem, não buscarem discernimento espiritual de Deus, acaba crendo na mentira, como se fosse verdade. E você acha que vai ser difícil o anticristo enganar esse povo? Meus irmãos, se hoje é difícil você convencer um crente com a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, você imagina esse crente presenciando um poder, maravilhas, sinais vindas desse homem. Muitos pensarão, se faz milagre, então é de Deus. Você viu o que ele fez? Quem pode fazer isso se Deus não estiver com ele? Não é uma realidade tão distante do que nós vivemos hoje. E a realidade é que o inimigo já vem preparando o caminho. E a Bíblia diz que Deus permitirá esse engano. E esse engano será como juízo sobre os que rejeitam a verdade. Você entende o que é isso? Milagre não é selo de aprovação. Sinais não é sinônimo de verdade. O anticristo, ele será convincente. Ele será espiritual. Ele falará de amor, de unidade, de paz. Ele usará palavras como fé, luz, esperança, mas ele não falará da cruz. Ele não falará de arrependimento. Ele não falará de santidade. E nós estamos distante disso? O espírito do anticristo é o espírito que promove religião sem renúncia, evangelho sem confronto, não precisa, fé sem verdade,
Jesus é amor, Deus é amor, não precisa tomar um jeito na sua vida. Ele já te ama. Esse espírito do anticristo, esse espírito de engano, ele já vem moldando corações de muitas pessoas, inclusive em igrejas. Ele já está preparando o caminho para o seu líder. Em Apocalipse 13 diz que o anticristo ele controlará, ele terá o controle da economia mundial. Ninguém poderá comprar, ninguém poderá vender sem a sua marca. E isso aqui não é apenas tecnologia, é espiritualidade condicionada ao consumo. A sua fé e fidelidade serão medidas por obediência a um sistema. E infelizmente muitos se dobrarão, não por idolatria, mas por sobrevivência. Você obedeceria a Deus se isso custasse o seu emprego, sua família, seus filhos, a sua comida, o seu conforto, a sua oportunidade de comprar coisas básicas? Aqui será o teste. E os que vivem hoje um cristianismo sem base bíblica, sem raiz, sem verdade, vão cair como folhas ao vento. O anticristo será admirado justamente por representar tudo aquilo que o mundo deseja, que o mundo pensa que necessita. Inclusão, tolerância, carisma, espetáculo. Ele será exatamente aquilo que a igreja moderna tem clamado, tem pedido. Um Cristo sem cruz, um Deus que nunca confronta, um Deus que não olha os seus pecados, que não te corrige. João escreve em Apocalipse que aquele que não possui o seu nome escrito no livro da vida é o que vai se maravilhar diante da besta. Isso significa que seguir ao anticristo não será apenas uma escolha racional, será resultado, a consequência de uma vida inteira afastada da verdade. Ou seja, eu vivo a verdade, eu conheço a Cristo, eu prezo pelas Escrituras, eu prezo pela sua palavra, eu procuro estar em retidão diante do Senhor. Como eu vou ser enganado? O engano será tão bem disfarçado, tão convincente, tão sedutor, que muitos dirão, o mundo dirá, era exatamente isso que a gente precisava. Era exatamente isso que a gente esperava. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar, e ele voltará, ele destruirá esse homem apenas com o sopro da sua boca. O fim do anticristo será selado, mas até lá, quantos cairão? Quantos se desviarão? Quantos trocarão a verdade pela sensação de segurança? A questão e a nossa preocupação não deve ser quem será o anticristo. Eu acho que é aquele ali, olha, aquele ali se encaixa, é aquele ali. A pergunta mais urgente que deve ser feita pela Igreja do Senhor é de que será que eu estou preparada para reconhecer quem é o anticristo e, acima de tudo, resisti-lo? Será que você conhece a verdade o suficiente para discernir o engano? Mesmo que ele venha com a Bíblia na mão, mesmo que ele venha falando de amor, mesmo que ele venha falando de paz, mesmo que ele venha em nome de Deus, porque o engano parece divino, e eu digo isso para os dias atuais. Você imagina no futuro, ele parece divino, ele parece ser de Deus, mas somente quem ama a verdade de Cristo, a verdade da palavra de Deus, é que vai resistir a esse engano, custe o que custar. Hoje em dia não é fácil para ninguém pregar a palavra. Muitas vezes você precisa explicar que 1 mais 1 é 2 até para um cristão que tem a Bíblia na mão, mas que está cego espiritualmente. Por isso, meus irmãos, a palavra do Senhor diz para nos guardarmos, para nos preservarmos e perseverarmos na verdade de Cristo. E você, acredita que o anticristo já está vivendo na terra? Você conhece alguém que defende algo bonito e poderoso porque parece ser de Deus? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa como um alerta espiritual. Eu vou ficando por aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixe o seu comentário sobre esse assunto que é tão atual e tão urgente no meio do povo de Deus. E que você possa se guardar e se firmar na palavra do Senhor. Permanecer firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.